Oiê, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje falando sobre um tema um pouco diferente. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco de como eu faço a organização da escrita do meu segundo livro, como é todo o processo, tirar algumas dúvidas e comentar um pouco mais sobre esta minha trajetória. Se você não me conhece, meu nome é Luana, eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas e literatura, então se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Bom, se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que eu falo bastante sobre livros e que eu falo bastante sobre idiomas, né? Esse é basicamente o fundamento do canal. Mas a maioria de vocês pode ser que não saiba que eu também sou escritora. Não apenas escritora, mas também uma autora publicada, de forma independente, mas publicada. E desde o ano passado eu voltei a escrever. Eu tinha ficado um tempo sem escrever e eu voltei recentemente a este processo, só que agora eu resolvi documentar um pouco mais sobre esta minha jornada, que é sempre muito divertida com vocês. Bom, me apresentando um pouco melhor para quem é novo aqui no canal, meu nome é Luana, como eu falei, e desde os 13 anos eu escrevo, basicamente. Eu comecei lá quando ainda tinha o NIA. Poucas pessoas, se você lembra do NIA, você assim já viveu muitas coisas, sabe? O NIA Fanfiction foi antes do Wattpad, antes de qualquer coisa. Era o NIA, ele mudou de nome depois de um tempo, eu nem lembro para qual nome foi. Mas era o NIA antigamente. E eu comecei escrevendo fanfic. Eu amava escrever fanfic. Eu escrevia fanfic de Supernatural, que eu amava Supernatural. Eu escrevia fanfic de. Não necessariamente de uma série, mas tipo, eu pegava um personagem de uma série e aí eu transformava em uma história meio que original, mas com aquele personagem. Eu fazia uma mistureba e assim, era muito divertido. Mas se você tentar buscar por aí fanfics, né, que eu escrevi, já deletei tudo, tá? Eu consegui recuperar tudo e excluir tudo. Não há vestígios de que um dia eu estive por lá. E não é porque eu sinta vergonha. Algumas coisas que eu escrevi eu sinto vergonha, assim, claro. Mas não é pelo processo. Se eu tivesse vergonha, eu não estaria falando aqui pra vocês que eu escrevia fanfic. Eu acho que a escrita de fanfic é a entrada para muitos autores, tá? A gente tem grandes autores aí que estão sendo publicados, ficando famosos por causa de fanfic. Raylo, né, que foi a da Hailey Hazelwood, que fez A Hipótese do Amor, é baseado numa fanfic que ela escreveu de Raylo, de Star Wars. Crepúsculo, gente, são fanfic abre caminhos, porque é uma porta de entrada para você começar a escrever. Mas assim, né? Eu tinha 13 anos, 14 anos, acho que a gente não precisa, sabe? Não precisa deixar lá. Mas de qualquer forma, eu já começava a escrever algumas coisas originais. E aí, mais ou menos com 16 anos, 17 mais ou menos, eu comecei a escrever um original. E aí eu estava na metade do livro quando o meu notebook, não era nem notebook, era aqueles netbook, eu acho que era o nome, que era bem pequenininho, ele simplesmente quebrou. E eu não guardava nada em nuvem, não guardava nada em drive, era tudo tipo no computador. E eu não consegui recuperar. E eu fiquei assim, arrasada, arrasada. Nessa mesma época, eu comecei a trabalhar como freelancer, escritora, né? Ghostwriter. Então, eu gastava muito tempo escrevendo e aí eu não conseguia mais escrever coisas próprias, né, de usando a criatividade, porque meu cérebro já estava esgotado de tanto escrever, traduzir, eu escrevia e traduzia nessa época. Então, eu falei assim, eu não quero, deixei, fui deixando, fui deixando, fui deixando, até que em 2019 eu resolvi voltar. Eu estava na faculdade, né, de jornalismo e eu resolvi, ai, nossa, eu queria voltar a escrever. E aí eu fiz amizade com uma amiga, né, que também estava querendo escrever o primeiro livro dela. E a gente entrou no desafio do NaNoWriMo. Se você não conhece o NaNoWriMo, é um desafio que ele acontece no mês de novembro. Ele tem em outros meses também, mas o principal é no mês de novembro, em que você tem a meta de escrever 50 mil palavras
em um mês. Então você tem 30 dias para escrever 50 mil palavras, é mais ou menos 1.600 e pouquinho palavras por dia, para você conseguir concluir, porque a maioria das novelas, né, dos livros em si, eles têm 50 mil palavras, alguns mais, alguns menos, mas 50 mil é sempre ali mais ou menos a média. E aí a gente resolveu entrar juntas, né, nesse desafio, e eu realmente consegui. Eu peguei essa história que eu tinha começado, mudei ela completamente, consegui escrever 50 mil palavras, escrevi um pouco mais que 50 mil palavras nesse um mês, era uma loucura, a gente escrevia, eu escrevia em casa, escrevia na faculdade, a gente ia às vezes pro computador da faculdade, e enfim, aí em um mês saiu simplesmente a primeira versão do meu livro, e mais ou menos em abril, maio, eu comecei a trabalhar na segunda versão, e aí eu fui juntando dinheiro para começar os processos propriamente, né? Eu já sabia que eu não ia conseguir e eu também não tinha tempo para ir atrás de uma editora ou alguma coisa do tipo. Eu queria publicar de forma independente e tudo mais. Uma colega minha que virou amiga depois também, ela foi a minha revisora, né? Ela fez toda essa parte de revisão e foi minha leitora beta também ao mesmo tempo. Foi fazendo o processo, contratei uma pessoa para fazer a capa, basicamente eu contratei uma pessoa para fazer a revisão, que foi essa minha amiga. Depois eu contratei uma pessoa para fazer a capa e o restante eu fiz tudo. Eu fiz a diagramação, fiz tudo o resto foi tudo eu, basicamente. Em maio de 2021, este livro foi publicado na Amazon com o nome de Ligação Acidental. Esse meu livro, então, já está aí há 4 anos, né, no ar. Flopou. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas foi um livro que flopou e para mim tudo bem também, porque eu não divulguei e quando eu tentei divulgar, eu não soube divulgar de forma certa. Mas eu tenho muito orgulho desse primeiro livro que eu publiquei, né? Foi um livro assim muito importante para mim. Eu queria me livrar dele também, em partes, quando eu publiquei, sem nenhuma divulgação. Eu simplesmente acordei um dia e coloquei lá no meu Instagram, publicado, amores, vão lá ler. Porque eu já estava nessa história há muito tempo, né? Ligação Acidental se passa em Portugal, mas na primeira versão ela se passava na Romênia. Era um rolê, assim, totalmente diferente. Mas como eu tinha perdido a primeira versão, né, a versão antiga, aí eu tive que refazer e eu acabei refazendo tudo. Mas basicamente, para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui a sinopse do meu livro, que é melhor para explicar, né? Porque a gente, se eu for falar, eu vou falar demais, vou dar spoiler, vou colocar meus sentimentos aqui para você e não vai ser legal. Então eu vou abrir aqui a sinopse. Andrei Borges, um português, dono da rede de hotéis Antiga Plaza Hotel, acredita estar finalmente se apaixonando pela primeira vez em sua vida. Quando o momento de coragem o toma por completo, Andrei decide finalmente fazer uma ligação e contar todos os seus sentimentos para a doce Leonor. O que ele não esperava era que do outro lado da linha ia encontrar Maia, uma mulher pronta para transformar sua vida de formas no qual ele nunca imaginou. Para piorar sua situação, uma nova empresa de hotéis havia se instalado em Aveiro, competindo assiduamente com o Antiga Plaza. Essa situação faz com que Andrés precise descobrir como destruir essa empresa antes dela tomar conta do mercado português, ao mesmo tempo em que lida com seus sentimentos e sua vulnerabilidade. Eu sei que muita gente se importa com tropes. Eu não diria que seriam enemies to lovers, seria mais um haters to lovers, né? Eles meio que se odiavam no começo, então dariam haters to lovers. Grumpy and Sunshine. Ele é o Sunshine e ela é Grumpy. E eu acho que é isso de trope. Quando eu escrevi esse livro, gente, ainda não tinha muito disso. A gente tinha, claro, Enemies to Lovers, não sei, mas você não descrevia um livro sobre isso, sabe? Então, pra mim nunca foi, este livro é Enemies, esse livro não sei o quê. Enfim, eu xodó, eu amo esse livro que eu escrevi, eu sei que ele não é perfeito, longe disso, né? Mas eu gosto muito dele, foi minha primeira publicação, então eu sou muito, muito feliz com ele, propriamente. E desde então, desde 2021, eu simplesmente não consegui dar andamento em mais nenhum livro. Então eu comecei a voltar a escrever mais ou menos final de 2022. Então eu fiquei muito tempo sem escrever. E aí, em 2022 mesmo, eu fui demitida, eu saí do meu emprego. E aí eu resolvi que eu iria pra Turquia. Foi quando eu fui pra Turquia que minha paixão pelo idioma turco começou. E eu passei 40 dias na Turquia. E lá eu comecei a escrever um livro. E eu comecei a escrever, escrever, escrever.
e parei. E simplesmente ficou parado até agora. Ano passado eu até tentei dar continuidade nele, mas tipo assim, sabe quando você escreve um pouco e morre nisso, sabe? Escrevi algumas cenas, depois eu ficava, ai, não quero mais, e simplesmente parava e pronto, era isso. Foi o que aconteceu. Mas este ano eu coloquei como meta anual de que eu iria terminar este segundo livro. E neste meio tempo eu criei eu tive outras ideias, inclusive eu tenho uns 4 arquivos com ideias com mais de 30 páginas, porque eu amo planejar os livros que vou escrever. Eu coloco as ideias, mas na hora de escrever eu fica com erros. Mas este eu quero realmente terminar, porque é um que eu demorei e eu quero escrevê-lo, mesmo que eu não vá publicá-lo. O que eu acho que eu vou, honestamente, porque eu gosto bastante dele. Mas eu quero terminar pelo menos a versão, assim, sabe? Quase oficial este ano. Pode ser que eu não publique este ano, mas pelo menos terminar a versão oficial este ano. E aí foi com esta ideia que eu resolvi fazer este vídeo, para mostrar um pouquinho desse processo e falar como eu organizo a minha escrita, como está a evolução e tudo mais. Então, vamos nessa. Vamos começar então com o básico, que é primeiro como eu sei qual história começar, como eu planejo uma história, como a ideia surge basicamente, né? Que é um dos pontos principais aí da história. Bom, normalmente as minhas ideias surgem a partir de um personagem. Raramente eu tenho um plot antes dos personagens. Eu sou uma pessoa que eu sou muito character driven, sabe? Que nem série. Eu começo uma série, um livro, mesmo que o plot seja ruim, mas se eu me apaixonar pelos personagens, eu fico até o final. Então, sempre, pra mim, o que acontece? Surge um personagem na minha cabeça e eu preciso encontrar uma história para esse personagem aparecer, né? Eu preciso criar ali o motivo daquele personagem simplesmente existir. Então, sempre minhas ideias começam com um personagem, e a partir desse personagem eu vou imaginando a história se desenrolando, e aí a gente parte sempre disso. No meu primeiro livro, Ligação Acidental, tudo surgiu com a Maia, né? A Maia foi a primeira personagem que brotou na minha cabeça, assim. Logo em seguida já veio o Andrei, que é também o personagem principal. E aí, a partir disso, eu consegui ir criando, fui criando as ideias, e aí foi surgindo o roteiro propriamente do livro. Cada um, óbvio, que tem a sua, as suas manias, a sua forma, né? Mas comigo foi dessa forma. É sempre dessa forma. Aparece um personagem e depois eu acabo criando outras coisas. Neste caso não foi diferente, né? A ideia surgiu a partir de dois personagens que vieram na minha cabeça, que é o Jan e a Aline. Já estou dando spoiler do meu livro, hein, galera? Peguei aqui o meu bloco de notas. Isso aqui tá sendo maravilhoso. Coloco tudo aqui, que eu vou colocando, fazendo tipo fichinha de personagem, de capítulo. E aí vieram na minha cabeça Johnny e Aline. E eu falei, eu preciso criar uma história a partir disso. Eu gosto de contar histórias que o personagem principal vai ser brasileiro, né? A minha personagem principal sempre vai ser brasileira, mas que ela está em algum outro lugar do mundo, né? Então ela está viajando. Não é. Deixa eu já me explicar, tá? Não é aqueles livros em que a personagem é brasileira, mas ela vive, tipo, em Vancouver ou nos Estados Unidos e ela age como uma americana. E aí você fica em dúvida se você tá lendo um livro brasileiro ou se você tá lendo um livro gringo. Não, você sabe que você tá lendo um livro brasileiro comigo. Mas é uma história, eu gosto de contar história em vários lugares, né? Não necessariamente somente no Brasil. Essa história em si, ela se passa no Brasil e na Turquia. Então ela é dividida ali entre passado e presente. Outro spoiler, tá vendo? Por isso que esses vídeos vou sair falando tudo, mas é sobre isso. E aí, como que começou a minha organização? Eu gosto de fazer as coisas no Docs, né? Depois que eu perdi a primeira versão de ligação acidental, eu fiquei meio louca da cabeça e falei, eu vou começar a colocar tudo no Docs. E eu realmente comecei a colocar tudo no Docs. Eu coloco tudo, gente. Tudo que vem na minha cabeça relacionar à história, eu coloco aqui. Por conta disto, o meu documento, onde eu coloco todas as informações gerais,
sobre a história, personagens, etc. Ela tem 33 páginas no momento. Então eu coloco tudo aqui. Então a primeira coisa que eu coloco é a sinopse do livro, né? Então eu crio a sinopse. Ela não é uma sinopse, a sinopse que eu vou colocar na Amazon, por exemplo. É uma sinopse para mim, para eu saber, tipo assim, qual é o começo, meio e fim da minha história, né? Então eu coloco aqui, tipo, é como se fosse um resumo do livro em 2 parágrafos curtos. Então é uma forma de eu resumir basicamente a história e sempre me lembrar onde começa e onde termina. E aí depois eu começo a trabalhar os personagens. Os personagens eu tenho um problema com descrição de personagens, de características físicas. Quando eu vou ler um livro, normalmente, se eu tô lendo o livro, eu já imagino ele de uma forma, normalmente relacionada a algum ator, alguma pessoa famosa, é o que vem na minha cabeça. Depois, quando a pessoa vai lá e descreve, ah, não, ele é loiro, eu já tô, não, minha filha, eu já imaginei ele ruivo, e é isso, vai ser ruivo até o final. Eu sou muito de. A personalidade do personagem é o que vai ditar qual a característica física que eu vou dar pra ele. Então eu não sou muito disso, ele tem isso, tem isso. Não sou. Eu acho que o personagem, ele tem personalidade e aí, a partir dessa personalidade, você consegue criar a descrição física dele, basicamente. Por isso, por essa minha dificuldade, eu sempre escolho algumas fotos de atores, né? Atores e atrizes que poderiam interpretar este personagem, que eu acho que fica mais fácil para eu imaginar, assim, sabe? E aí, neste caso, eu já vou dar mais ou menos. Aqui, eu imaginei a Aline como a Bruna Marquezine e o Can como o Kerem Bürsin, que ele é um autor da Turquia maravilhoso. E foi o que eu imaginei. Daí embaixo eu já coloco tudo que eu achei importante. Um canal que eu recomendo muito que vocês conheçam, para vocês que querem começar a escrever, é o canal da Abby Simmons. Eu acho que é assim o nome dela, Abby Simmons. Que ela ensina muita coisa de escrita, completamente gratuita, tudo no YouTube. E, gente, eu juro pra vocês, o meu primeiro livro foi escrito, assim, eu nunca tinha escrito nada criativo desse tipo. E o meu primeiro livro foi tudo com o que ela ensina. Ela ensina muita coisa, ela te ensina como você criar personagens com uma personalidade forte, né? Com profundidade. Então, hoje, muita coisa que eu sei é por causa dela. Então, eu tento ser o mais profundo que eu consigo nos personagens, né? Óbvio que tem muita coisa que eu descubro na hora que eu estou escrevendo. Então, na hora que eu estou escrevendo, eu percebo, nossa, mas a Aline podia fazer isso, né? Ou a Aline podia sentir medo disso, ela podia gostar disso, e aí eu adiciono a mais. Mas, no geral, eu já sei mais ou menos como é a Aline, o que ela tem medo, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é o jeito dela, como ela lida com pressão, como ela lida com tudo. Então aqui eu coloco tudo muito certo. Então aqui eu coloco quem é a Aline, da onde ela veio, qual a relação com os pais, qual é o trabalho dela, ela ama o trabalho dela, quais línguas ela fala. Eu vou colocando tudo. Mesma coisa do John. E aí vem os personagens secundários. Os personagens secundários, pra mim, são sempre muito especiais. Em Ligação Ocidental, eu sou mais apegada com os personagens secundários do que com os meus personagens principais. Eu amo os meus personagens secundários. E eu também descrevo muito, porque um erro que a gente não pode cometer na hora de escrever um livro é simplesmente deixar os personagens secundários muito iguais, muito sem profundidade. Óbvio que a gente não vai dar tanto enfoque neles, mas é bom a gente ter um gostinho de quem são esses personagens, por que eles são assim, por que que eles estão na história. Não é somente para ajudar os protagonistas a chegarem no ponto que a gente quer que eles cheguem, mas é além disso também. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não sou muito de papel para isso. Eu gosto de escrever no computador. Eu me sinto mais confortável escrevendo no computador porque normalmente eu escrevo várias coisas e normalmente eu vou adicionando uma coisa em cima da outra. Então eu sinto que quando eu escrevo no papel, aí eu coloco aqui no papel e tal, aí depois isso aqui não faz mais sentido, aí eu tenho que riscar tudo, aí eu já acho feio e eu não gosto. Mas pra quem gosta de papel, pega tipo, compra um journal desse, esse aqui, ó, nossa, esse aqui, ele não é muito bonito, mas eu comprei ele
na Shopee. Eu gastei acho que R$ 13 nele. E aí, você usa ele, entendeu? Pra colocar todas as suas ideias do livro. Usa um journal só pra isso, sabe? Só pra coisas do livro e tudo mais. Não fica fazendo coisas soltas. Uma coisa é você fazer flashcard, que depois você tipo, cola e aí joga, coloca tudo junto. Mas não faz em folhas separadas, porque pra perder é muito fácil. Já perdi muita coisa desse jeito. Depois eu faço a estrutura. A estrutura eu sigo sempre, né? Eu acho que a maioria dos autores seguem a estrutura dos 3 atos, né? Então você tem o ato 1, o ato 2 e o ato 3. E dentro de cada um desses atos você tem pequenos ali subplots, né? Então, eu vou repassar aqui com vocês só alguns dos atos, né, que eu utilizo. Então, o ato 1, a gente tem a introdução aos personagens, depois nós temos o Inciting Incident, né? Isso tudo eu acabo escrevendo em inglês, galera. I'm sorry, mas eu vou explicar o que é cada um. Inciting Incident é simplesmente o momento que algo grande acontece, né? É o pontapé inicial aí do livro que você descobre que tem alguma coisa de errado ou que alguma coisa está prestes a mudar. Depois, neste meio termo, a gente tem um setting, que é literalmente a gente entender onde nós estamos, né? Colocar os personagens onde estão, qual é o lugar, quais são as personalidades, dar um contexto geral ao livro, né? Pra não chegar e já colocar assim, tipo, ele morreu, sabe? Não é assim. E depois nós temos o Key Event. O Key Event, né? O evento-chave, ele é um dos pontos altos do seu livro e é o que normalmente vai engajar ou não os seus leitores. Ele é o ponto em que você vai colocar o twist ali, né? O que realmente qual é o sentido do seu livro? Um acidente, alguma coisa que muda tudo para o personagem principal. Então, no caso de ligação ocidental, o que evento, o evento-chave, ele é quando o Andrei liga para Leonor para confessar os sentimentos dele, só que ele acaba ligando para a pessoa errada. Então, este é o momento que absolutamente tudo muda na vida do personagem. Então, esse é um momento muito legal, né? Ele é basicamente. E normalmente, quando você começa um plot, né, na sua cabeça, normalmente o seu plot ele começa a partir do momento chave, que é a partir do momento que tudo muda na vida do personagem e é o motivo do livro existir. Depois a gente vai pro ato 2, que é quando você está entrando em um mundo novo. Entrando em um mundo novo é aquele momento que os personagens estão passando por aquelas mudanças por conta daquele evento. Então, vamos colocar aí no Enemies to Lovers. Eles eram inimigos e eles agora estão tendo que fingir que vão namorar, mesmo se odiando. E aí, esse entering a brand new world, né, entrando no mundo novo, é eles se acostumando com esse fake dating, com esse namoro falso. Então a gente tem todo esse momento, normalmente é uma boa parte do livro. Aí você tem um outro, né, plot point, que eles chamam, que é quando você tem os personagens, acontecendo alguma coisa com os personagens, as mudanças mais claras. Então, no caso de um Enemies to Lovers, eles estão percebendo que aquele fake dating, aquele namoro de mentira, não é tão de mentira assim. Então, eles estão meio que descobrindo que, opa, não era isso, né? Não era exatamente isso. Depois a gente chega pro ato 3, que é o momento, o clímax, né? Que é o momento que eles descobrem ou que eles têm uma briga. É aquele momento assim que tudo explode ao mesmo tempo. No caso de ligação acidental, deixa eu falar isso sem dar spoiler. O clímax é quando o Andrei descobre quem é Celina. Acho que não é spoiler. Mas o Andrei descobre quem é Celina e aí tudo explode, entendeu? É o clímax do livro. E é a partir dali que a gente já tá entrando pro final, né? Pro grande finale ali, que é, muitas vezes, num romance felizes para sempre, entre aspas. E depois do clímax é o return home, voltar para casa, né? Isso aí é mais uma forma de falar, mas é basicamente o final do livro, propriamente, que a gente tem a resolução. Se for uma série, vai ter algumas pontas soltas, né? Mas se for um livro único, você vai ter a resolução completa. Então, este é a segunda coisa que eu faço. Então,
Terceira, no caso. A primeira é, eu faço a sinopse, a segunda, eu crio os personagens, e a terceira, eu crio a estrutura. Como é um romance, eu tenho mais ou menos, pra mim, que eu tenho que escrever uns 18, 19 ou 20 capítulos. Normalmente é essa média aí de capítulos para o que eu gosto de escrever. Eu não gosto de escrever livros muito longos de romance e nem tão curtos, né? Por exemplo, Ligação Acidental é bem curtinho, tem 200 páginas, então dá para ler em uma sentada. Recomendo. É um livro mais rápido para eu ler e é um livro mais rápido para eu escrever, apesar de que eu tenho que transformar tudo isso em 200 páginas e dar profundidade para que não sinta que simplesmente foi rápido demais. Então, isso também é uma dificuldade. Pensem nisso quando forem escolher o tamanho. E aí, sabendo mais ou menos quantos capítulos eu quero escrever, quantos eu quero para esse livro, eu começo a dividir por capítulos. E aí é que a coisa fica doida. Aí eu vou pegar esse ato, né? Esses três atos que eu já escrevi mais ou menos. O que vai acontecer em cada um deles, né? Então, por exemplo, o clímax, eu sei que isso vai acontecer, mas eu não especifiquei quais capítulos isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Então, esse é um momento, assim, que é bem de planejamento. Tem gente que não gosta de planejar. Acho uma loucura isso. Não consigo simplesmente sentar e começar a escrever. Eu gosto de escrever assim, cenas aleatórias. Isso aí pra mim não tem problema. Agora, simplesmente começar a escrever um livro sem planejamento, eu não consigo. Então, esse é um momento que eu acho que é o mais demorado, porque você precisa especificar cada capítulo. Esse capítulo vai ser esse capítulo vai ser aquilo, esse capítulo vai ser esse, aí esse daqui vai ser esse vai ser esse. Então, você vai criando ali, você coloca os pontos-chave de cada capítulo, o que vai acontecer em cada capítulo, para então você começar a escrever. Quando eu começo a escrever, eu não começo do capítulo primeiro. Eu odeio escrever primeiro e último capítulo, gente. Eu odeio. Eu sou igual a Jane Austen. Odeio escrever finais. A Jane Austen odeia escrever finais e eu também. E, gente, eu odeio escrever o primeiro e último capítulo. Então, normalmente, eu deixo isso pra quando eu estiver afim. Eu sempre escrevo cenas aleatórias. Primeiro, quando eu tô, né, nesse ponto de criar o mundo, de criar a estrutura, normalmente já me vem muitas cenas na cabeça e eu já começo a escrever elas aleatoriamente e deixo salvo para quando eu for fazer realmente o capítulo por capítulo eu colocar elas no devido lugar. Mas sempre vem cenas assim e eu vou escrevendo. Esse é o meu processo. Por isso que tem mais de 33 páginas esse negócio, porque eu já escrevi várias cenas aleatórias, entendeu? E aí depois eu tenho que ficar encaixando elas ali. Mas na hora de realmente escrever, aí eu crio um documento só para isso. E aí eu coloco lá a versão 1. Nessa versão 1 eu vou começando a escrever. Escrevo a versão 1. Quando você vai escrever a versão 1, pelo menos eu não me atento a muita coisa. Gramática é importante, mas nem tanto. Eu não me importo muito de escrever coisas erradas. Nomes de personagem tendem a mudar durante o livro. Às vezes eu gostei de um no começo, no meio eu já não tô mais gostando dele, eu troco. A versão 1, ela é um lixo, tá? Não se sintam mal. Quando vocês lerem a versão 1 do seu livro, vocês ficarem, que merda é essa? Que bosta é essa que eu escrevi? Porque a versão 1, ela não é boa, entendeu? Nesse quesito aqui, eu tive um problema nessa minha versão que eu não tive na antiga. Como eu falei pra vocês, normalmente um livro desses vai ter 50 mil palavras, né? Que nem o do NaNoWriMo. E nesse caso eu só escrevi 28 mil palavras, o que é basicamente a metade, né? Só que eu já pulei pra versão 2. Por que que eu fiz isso? Mesmo não alcançando, né? Tem capítulos aí que tem, tipo, uma página só, basicamente. Porque eu já não estava mais me sentindo a fim de escrever este livro. E eu falei, velho, eu não vou continuar forçando. E sempre que eu escrevo a primeira versão, eu deixo 2 a 3 meses parado. Eu não toco, eu não mexo, eu não olho essa versão por uns 2, 3 meses. Por quê? Porque você já leu tanto ela, você já viu tanto dela todos os dias que você já tá velho. Isso é uma bosta, esse plot é horrível, todo mundo vai saber, todo mundo vai odiar você, porque você já leu muitas vezes. E você já decorou as coisas, você acha que tudo vai ser óbvio, tudo vai ser ruim, mas não é. Então, por isso que é bom você deixar 2, 3 meses parado, que aí quando você volta com a cabeça mais livre, você volta com um novo julgamento, tudo muda. Então, eu fiz isso. Eu deixei 2 meses parada essa versão. Não olhei pra ela, fingi que ela nem existia
E agora eu finalmente voltei para começar a versão 2. Eu comecei a versão 2 faz 2 dias, né? Eu estou no capítulo 2 ainda. E agora, como eu estou fazendo? Vou mostrar para vocês. Eu criei isso aqui, ó. É uma página que eu vou colocando e tirando post-it. Então é mais fácil, né? Não escrevo aqui, depois não consigo utilizar. Não, esse aqui eu consigo utilizar porque eu vou, tiro. E aí eu estou criando a partir disso com os flashcards. Então, no flashcard, eu coloco aqui o número do capítulo, então capítulo 1. Daí eu coloco o que que acontece nele com detalhes, né? Então, como eu falei, ele é dividido em Brasil e Turquia. Aí na primeira parte fala do Brasil. O que que aconteceu nessa primeira parte de importante? O que aconteceu na segunda parte que passa na Turquia? E depois, nesse meu resumo, eu vejo características. Por exemplo, no primeiro capítulo desse livro, eu percebo que a Aline é uma pessoa respeitada na escola, porque o livro começa passando na escola. E aí eu coloco aqui nas minhas anotações. Por que que a Aline é respeitada e que ela é respeitada? Por quê? Porque na metade do livro, se eu for fazer um flashback para a época da escola, eu saber que a Aline é respeitada. Então eu não posso colocar lá no meio do livro que, nossa, todo mundo odiava a Aline. Não, porque ela era respeitada lá no começo do livro. Então, isso aí é importante. E na primeira versão a gente não pensa nisso. Na primeira versão a gente escreve, escreve, escreve. Só que quando você vai revisar na segunda versão, você percebe, nossa senhora, mas no começo todo mundo gostava dela, no meio ninguém gosta dela. Qual é a verdade? O que é esse personagem? Então eu coloco aqui. E aí eu vou olhando cada capítulo. O que que isso tá me dizendo dos meus personagens e o que que é importante eu saber pro meio, pro final, quais são as características importantes dele. Aí fiz o capítulo 1, eu já fiz o capítulo 1 e do capítulo 2, né? Basicamente contando aí o que está acontecendo em cada um dos capítulos. E vou fazendo dessa forma, gente. É um processo demorado. Eu bato palma para autores que lançam tipo, 2, 3 livros no ano. Eu acho isso uma loucura. Tudo bem que eles só fazem isso, né? Então é mais fácil, né? Eles têm um tempo totalmente para isso, mas mesmo assim eu acho, caraca, véio, é uma coisa que eu nunca conseguiria. Eu demorei anos para publicar meu primeiro livro e vou demorar anos para publicar esse também, mas este ano sai. Mas eu vou escrevendo sempre aos poucos, né? Bem devagar, bem devagar. Eu não tenho pressa. Graças a Deus, eu tirei isso da minha cabeça, de que eu tenho que ter pressa, que eu tenho que terminar logo. Eu não tenho pressa, um pouquinho todo dia é o suficiente para eu não me esgotar mentalmente, porque eu tenho outras coisas, né? É aquela coisa. Livro, ele na hora de escrever você usa muito da sua criatividade e às vezes você já tá usando ela para outras coisas, então não é porque você não tem criatividade na hora que você tá escrevendo e não consegue sair nada, às vezes é só porque você já está esgotado. Então não tem. Então eu tenho meus outros projetos. Eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, eu tenho o Clube do Livro. Eu tenho um monte de coisa para fazer e que requer a minha criatividade. Então, às vezes, tem dia que eu falo assim, cara, eu não consigo escrever nada. Então eu só reviso alguma coisa e tudo mais. Mas eu estou com grandes expectativas para este livro. Aí, falando agora da parte do marketing, que é uma parte que eu odeio. E me passa. Eu tenho raiva de divulgar meu livro. Eu não gosto de divulgar. Eu odeio essa parte de divulgação. Eu tenho o meu cronograma de inglês, que é um cronograma que eu sei que é muito bom, que pode ajudar muita gente, mas eu odeio fazer divulgação. Eu odeio essa parte de divulgação. Mas a gente tem que fazer, né? Eu não quero cair naquela coisa da mesmice de todo mundo, da forma que as pessoas divulgam. Quero divulgar meu livro da minha forma, da forma que eu senti que faz mais sentido, mesmo que isso faça com que o livro não venda tanto, né? Não seja tão lido. Eu já não penso em a escrita como uma forma de ganhar dinheiro, porque, gente, eu coloquei, o meu livro tá no Kindle Unlimited. Então, se você tem Kindle Unlimited, você consegue ler ele gratuitamente. O valor que eu ganho por cada pessoa que lê meu livro todo é risível. Então hoje eu não penso mais tanto nesse foco de ganhar dinheiro com meus livros, não. Mas eu gostaria que as pessoas lessem meu livro. Acho que por hoje é só. Eu falei muito, né? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais de como é essa logística, né, de escrever um livro.
E quem sabe mais pra frente eu posso fazer um vlog de escrita, tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu respondo vocês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.